Por 2 semanas, ele recusou toda a comida, um tigre, deitado em silêncio, encarando a parede da própria jaula. Mas quando uma menina de 8 anos entrou ali, sem ninguém perceber o que aconteceu, fez até os tratadores questionarem tudo o que sabiam sobre comportamento animal. Ninguém mais ria ali. As arquibancadas desbotadas estavam vazias, as lonas rasgadas balançavam com o vento, e o que um dia foi música virou apenas um eco metálico de lembrança. Após uma série de denúncias e resgates, o velho circo havia sido desativado. Restaram apenas alguns animais, sob cuidados emergenciais, e um grupo reduzido de tratadores voluntários. Tudo deveria estar mais calmo, mais leve, mas não estava, porque em uma das jaulas havia algo errado, algo que nem os olhos mais treinados conseguiam explicar. Na cela do fundo, um tigre adulto permanecia deitado, imóvel, há dias. Não havia ferimentos visíveis, nem sinais de febre ou infecção. Ainda assim, recusava água, recusava comida, recusava qualquer interação. A primeira hipótese foi doença, mas os exames voltaram normais. A segunda, sedação prolongada, efeito colateral comum em animais de circo, mas ele estava limpo há semanas. A terceira, ninguém queria admitir. Talvez ele simplesmente tivesse desistido. Os cuidadores o observavam pelo vidro blindado, respeitando a distância de segurança. Mesmo assim, não conseguiam evitar a sensação de estar diante de algo mais profundo. Aquele animal, com músculos poderosos e olhos outrora selvagens, agora olhava apenas para um ponto fixo no concreto, como se estivesse preso não à jaula, mas a uma memória invisível. Era como se esperasse o fim. 5º dia sem comer, anotou Marta, uma das veterinárias, em sua prancheta. Ela tentou brincar com a luz da lanterna, criar alguma reação ocular. Nada. Nenhum resmungo. Apenas o movimento suave do peito subindo e descendo com lentidão, como se até o ato de respirar fosse esforço demais. O histórico do animal explicava parte do enigma. Ele havia sido transferido de um circo menor, onde era mantido em péssimas condições. Tinha marcas evidentes de maus tratos, incluindo uma cicatriz fina na pata traseira, provavelmente resultado de choques elétricos, método bárbaro ainda usado em alguns locais para adestramento. Mesmo assim, já havia passado quase 1 mês desde o resgate. E enquanto outros animais demonstravam pequenas melhoras, aquele tigre parecia afundar em silêncio cada vez mais denso. Durante a inspeção da manhã, um dos cuidadores comentou baixinho: "Eu acho que ele não está doente, doutora. Eu acho que ele está de luto." A frase soou estranha, mas ninguém riu. Nenhum animal recusa alimento por capricho. Esse era o mantra repetido por Marta enquanto revisava pela 4ª vez os laudos do tigre. Exames de sangue, eletrocardiograma, ressonância, tudo normal. O corpo dele estava bem, mas a alma, aquilo os relatórios não sabiam medir. Ela se aproximou da parede de vidro que separava o corredor técnico da jaula e observou em silêncio. O tigre continuava ali, deitado no mesmo canto, o focinho pousado sobre as patas dianteiras. Mas havia algo no modo como os olhos se mantinham semicerrados, não de sono, mas de ausência. Era como se ele não estivesse mais ali, como se tivesse partido por dentro. Os voluntários mais experientes começaram a montar uma hipótese incômoda, mas plausível. Estado catatônico, induzido por trauma severo. Um colapso emocional tão profundo que o corpo segue funcionando, mas a vontade some. Uma morte lenta da vontade. Com relutância, Marta começou a investigar mais a fundo o passado do animal. E foi aí que a gravidade da situação emergiu com clareza brutal. O tigre havia sido resgatado de um circo clandestino em outra cidade. Lá, era mantido em uma cela de menos de 10 metros quadrados, sem acesso à luz solar direta, sem qualquer estimulação ambiental, alimentado com restos de carne e, em períodos de baixa renda, até com ossos de galinha. A pata traseira esquerda, aquela com a cicatriz, foi marcada por sessões de choque, usadas para forçá-lo a se mover durante os espetáculos. Mas o pior, não estava nos relatórios oficiais. Durante a apuração, um dos agentes que participou da operação de resgate relatou, informalmente, algo que jamais esqueceria.
Ao entrarem no galpão escuro onde os animais eram mantidos, o tigre estava de pé, mesmo faminto, e diante dele, o domador, caído, imóvel. A suspeita era de que, em um momento de distração, o homem havia entrado na cela sem equipamento de proteção, e o tigre, movido não por fúria, mas por algo mais fundo, tinha reagido. Não houve ataque selvagem, não houve mutilação, só um golpe, rápido, cirúrgico. Quando os agentes chegaram, ele apenas olhava, não rugia, não rosnava, só olhava. O mesmo olhar que agora exibia ali, naquele novo circo. A jaula atual era maior, iluminada, silenciosa, mas nada disso parecia alcançá-lo. Era como se os gritos do passado ainda ecoassem dentro dele, como se o som da vara de choque ainda estalasse entre os ossos. O alimento não o seduzia, os cheiros não o despertavam. A equipe tentava de tudo: música clássica, brinquedos com cheiro de sangue, cobertores aquecidos, mas o tigre não reagia. Mas o que ninguém sabia era que no dia seguinte o destino enviaria alguém que, sem saber de nada disso, atravessaria aquela linha invisível e faria o impossível. Naquela manhã o céu estava limpo, o tipo de dia que as escolas esperam quando organizam excursões. A visita ao antigo circo, agora reestruturado como centro de reabilitação animal, fazia parte de um novo programa educacional da cidade vizinha. O objetivo era nobre: ensinar empatia, responsabilidade e respeito à vida selvagem. O ônibus chegou pontualmente às 9h30. Dezenas de crianças desceram em fila, guiadas por 2 professoras e um orientador. Corriam, riam, apontavam. Tudo parecia leve, um alívio temporário em meio ao ambiente que, nos últimos tempos, carregava apenas cansaço e silêncio. Entre elas, havia uma que não ria, nem corria, nem perguntava nada. Seu nome era Lia, o tipo de criança que parece estar sempre ouvindo algo que os outros não ouvem. Com 8 anos recém-completados, tinha um olhar parado, mas profundo. Observava tudo com atenção desproporcional à idade. Não interrompia, não reclamava, apenas acompanhava, como se carregasse um segredo que ninguém tinha coragem de perguntar. Quando chegaram às jaulas externas, as crianças se encantaram com os macacos resgatados. Um dos tratadores explicou sobre os procedimentos de reabilitação. Falou das dificuldades, dos traumas, dos pequenos progressos. E então, como quem muda de assunto sem querer, mencionou: temos também um tigre, mas ele ainda está num estado delicado. Não costuma reagir à presença humana. Todos olharam para a cela mais afastada, inclusive Lia. Mas ao contrário das outras crianças, que espiaram por curiosidade rápida, ela ficou olhando, parada, longamente. A guia a chamou 2 vezes. Na terceira, ela se virou, sem dizer nada, e acompanhou o grupo, ou parecia ter acompanhado. Na volta, quando fizeram a contagem das crianças antes de entrar no ônibus, o número bateu. Alguém acenou, alguém respondeu por ela, e o motorista partiu, sem perceber que uma criança tinha ficado para trás. Lá dentro do centro, os voluntários recolhiam os materiais do dia. Portões sendo trancados, luzes apagadas, mas Lia não se mexia. Ela estava de pé, observando novamente a cela do fundo, a do tigre. Não havia adultos por perto. A cerca elétrica da lateral estava desativada, e um dos portões de acesso interno, por pressa ou esquecimento, não estava totalmente fechado. Ela o empurrou. Silêncio. Mais um portão. Outro clique metálico. E então, ela entrou. Entrou na jaula, com o tigre, sozinha. O portão se fechou atrás dela com um estalo seco. Não foi trancado, apenas encostado. Mas naquele instante, o som soou alto demais para o silêncio que dominava o ambiente. Lia respirou fundo, os ombros ainda relaxados. Não havia medo no seu rosto, nem pressa, nem hesitação. A poucos metros de distância, deitado na penumbra da cela, o tigre continuava imóvel, como se ainda não tivesse notado sua presença, ou como se tivesse e não se importasse. Do lado de fora, ninguém percebia. Os monitores de segurança haviam sido desligados temporariamente para manutenção, justo naquele dia. Apenas uma das câmeras de apoio, já posicionada no alto da estrutura metálica, registrava tudo em silêncio. Pela primeira vez em dias, ele olhou para algo. Lia não recuou, também não avançou. Ajoelhou-se lentamente no chão, a cerca de 1 metro dele, as mãos sobre os joelhos, os olhos fixos no olhar âmbar à sua frente. Na sala de controle
controle quando os tratadores finalmente perceberam a movimentação pela câmera auxiliar. Foi como um curto-circuito emocional. Espera, tem alguém na jaula. É uma criança. Como isso aconteceu? 2 cuidadores correram pelos corredores internos. Marta estava entre eles. O sangue parecia ter abandonado seu rosto. Não gritem, ela disse. Se o animal se assustar, ela não tem chance. Mas Lia não parecia assustada. Nem o tigre. Ele não se levantava, não se aproximava, mas também não desviava. O olhar era fixo, como se tentasse compreender algo, esquecido. E então, no que pareceu um gesto absurdo, a menina estendeu a mão. Não na direção dele, mas apenas para frente. Um gesto de oferta, de presença. Os microfones não estavam captando, mas pelas imagens da câmera era nítido. Ela falava algo, frases curtas, quase sussurradas, palavras invisíveis flutuando entre os dois. Do lado de fora, ninguém conseguia se mover. Marta segurava o rádio com força, suando nas mãos. Se ele se levantar, ninguém corre, ninguém grita. A gente espera e torce. Mas ele não se levantou. Pela primeira vez em muito tempo, ele apenas ouviu. Do lado de fora da cela, o tempo parecia congelado. Marta estava parada, olhos fixos no monitor. Os cuidadores ao redor dela nem piscavam. E lá dentro, a menina ainda estava ajoelhada, a mão estendida, a poucos passos de um predador que poderia matá-la em 1 segundo. Mas ele não fazia nada. O tigre continuava deitado, os olhos semicerrados agora abertos, fixos nela. Não havia ameaça, mas também não havia rendição. Apenas algo novo, atenção. O que quer que ela tivesse sussurrado parecia ter criado uma linha invisível entre os dois. Não era comando, não era provocação, era conexão. De repente, o tigre mexeu uma orelha. Depois, lentamente, o dorso. Girou o corpo. Não como um animal prestes a atacar, mas como alguém que finalmente aceita olhar de frente. Agora, os dois estavam frente a frente, separados por menos de 2 metros. E tudo ao redor se calava ainda mais. A menina manteve a mão no ar, sem hesitar. Não tremia, não falava mais. Apenas esperava, como quem entende que confiança não se pede, se oferece. O tigre então piscou devagar. Um gesto pequeno, mas que, entre felinos, é quase um ritual de paz. Do lado de fora, Marta quase caiu de joelhos. Ele piscou para ela. Meu Deus, ele piscou para ela. Para quem não conhece felinos, o gesto pareceria irrelevante. Mas para especialistas, era o equivalente a dizer: eu vejo você e não sou seu inimigo. Foi aí que Lia se moveu. Com calma, sentou-se no chão, cruzando as pernas. Não queria tocar. Não queria avançar, só estar ali, no mesmo nível, no mesmo espaço. Como se dissesse: você não precisa fazer nada, eu não vou embora. O tigre, ainda deitado, abaixou a cabeça devagar, não como antes, de exaustão ou desespero, mas de descanso, como se pela primeira vez em muito tempo tivesse permitido a si mesmo o ato simples de relaxar perto de alguém. O relógio marcava 11h43 da manhã. Há 12 dias, ele não comia. Há mais de 1 mês não reagia. E agora estava deitado diante de uma criança, voluntariamente. Marta pegou o rádio. A voz saiu embargada. Não intervenham ainda, não agora. Esperem. Se ela conseguiu isso, talvez consiga mais. Por alguns minutos, ninguém se mexeu. Na tela da câmera, a imagem parecia quase estática. A menina sentada no chão de concreto. O tigre, deitado diante dela, calmo, mas alerta. E um silêncio espesso que atravessava grades, paredes e pulmões. Mas então, com um gesto quase imperceptível, Lia se levantou. Fez isso com cuidado, como se pedisse permissão ao ar. Seus olhos não deixaram os dele nem por 1 segundo. Era como se dissesse: eu ainda estou com você, mas preciso te mostrar algo. Ela deu 2 passos para trás. Abaixou-se e pegou um pedaço de carne crua que havia sido deixado mais cedo pelos cuidadores, ainda intacto, já quase seco nas bordas. Com delicadeza, caminhou até o tigre e depositou o alimento no chão, a cerca de 1 palmo da pata dianteira dele. Não disse nada, não apontou. Apenas voltou a se sentar, como quem oferece algo e espera, sem cobrança, sem pressão. Os cuidadores, agora todos reunidos na sala de vigilância, prenderam a respiração. Ele não vai... Espera, espera. O tigre não se moveu, pelo menos não de imediato, mas seus olhos mudaram. Agora não olhavam mais apenas para a menina. Desviaram, lentamente, para o chão, para o alimento. 1 segundo, 2, 3. E então, com um movimento tão lento que quase parecia um suspiro, ele estendeu a pata direita.
puxou o pedaço de carne e, pela primeira vez em 12 dias, comeu. Foi uma mordida tímida, pequena, mas foi. Na sala de observação, Marta deixou cair a prancheta. Um dos cuidadores cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Ele comeu, meu Deus! Ele comeu. Lia observava em silêncio. Não comemorou, não sorriu, apenas assistiu, como quem sabia desde o começo que aquilo podia acontecer. Não porque era mágica, não porque era milagrosa, mas porque havia escolhido olhar para o tigre como ninguém mais havia olhado. Depois da pequena refeição, o tigre lambeu o focinho. Um gesto simples, quase automático. Mas, para quem o conhecia, aquilo era tudo. Era a volta de um instinto. Era a quebra do jejum não apenas do corpo, mas da esperança. Ele então deitou novamente, mas dessa vez, não de costas. Virou-se, ficou de frente para a menina, como quem diz, agora eu te vejo. Nos dias que se seguiram, a notícia percorreu corredores, grupos de pesquisa e até universidades. O vídeo gravado pela câmera de segurança, mostrando a criança dentro da jaula, o tigre comendo após dias de recusa, e a cena final em que os dois se observavam em silêncio. Foi compartilhado com cautela entre especialistas. Não havia pressa em torná-lo público. A prioridade era entender, ou ao menos tentar. Veterinários renomados foram convidados, zoólogos, psicólogos comportamentais, etólogos com décadas de experiência em grandes felinos. Todos tiveram acesso às imagens, todos fizeram suas anotações, e todos, sem exceção, discordaram entre si. Alguns disseram que o comportamento do tigre foi uma resposta instintiva à calma da menina. Outros, que o animal estava em estado de colapso emocional e que a presença de um ser pequeno e não ameaçador pode ter ativado algum reflexo de sobrevivência. Houve quem falasse em imprinting emocional, como ocorre com filhotes que associam um ser humano a uma figura materna, mesmo quando já adultos. E também houve quem admitisse com desconforto: não sabemos, talvez nunca saibamos. Mas havia uma coisa em comum entre todas as análises. Ninguém conseguiu explicar por que foi com ela. Por que não com os tratadores que o alimentaram todos os dias? Por que não com Marta, que falava com ele mesmo sem resposta? Por que não com os voluntários que projetavam brinquedos e músicas e distrações? O que Lia tinha de diferente? Marta foi chamada a dar entrevista para um grupo de pesquisadores. Levaram o vídeo, as gravações, o histórico do animal. No final da reunião, uma das professoras presentes, que acompanhara a excursão no dia da visita, fez uma observação inesperada. Lia perdeu o pai há pouco mais de 1 ano. Faleceu em um acidente. Desde então, ela não fala muito. Houve um silêncio desconfortável na sala. A frase pairou no ar, como uma chave que ninguém queria tocar, mas que talvez abrisse uma porta trancada demais para a ciência. Talvez o que ligava os dois não fosse compreensível, mas reconhecível. Talvez aquela menina tenha visto no tigre algo que ninguém mais conseguiu ver. Um ser cansado, ferido, silencioso, como ela. Não era empatia no sentido didático, era algo mais visceral. Como 2 sobreviventes que, mesmo sem palavras, reconhecem no outro a mesma dor. Marta escreveu em seu relatório final: não foi apenas o tigre que comeu naquele dia, foi a dor dele que, pela primeira vez, se sentiu vista e talvez menos sozinha. O centro de reabilitação passou a receber dezenas de pedidos de visitação, mas por precaução e por respeito, mantiveram o local fechado por mais uma semana. Durante esse tempo, o tigre seguiu comendo, não com voracidade, mas com constância. Aceitava a carne oferecida com uma lentidão quase cerimonial, e quando terminava, voltava a deitar-se no mesmo canto, só que agora, virado para fora da jaula. Os tratadores passaram a perceber pequenas mudanças. Ele olhava mais, ouvia sons externos. Chegou a acompanhar com os olhos uma andorinha que pousou do lado de fora das grades. Pequenos sinais, mas que, para quem o conhecia, eram revoluções silenciosas. Foi nesse clima que Marta fez o pedido, formal, documentado, assinado por psicólogos, diretores e pelo responsável legal da menina. Solicito autorização para que Lia retorne ao centro de reabilitação sob vigilância total em visita controlada. A autorização veio.
com limitações rígidas. Um corredor de segurança foi criado ao redor da cela. 3 tratadores permaneceriam posicionados, microfones e câmeras ativados, pronto-socorro em alerta, mas Marta sabia que não precisariam de nada disso. Na manhã do reencontro, Lia chegou vestida da mesma forma que na primeira visita. Cabelos soltos, camiseta clara, sandálias simples. Não trouxe brinquedos, nem flores, nem desenhos. Só trouxe a si mesma. Ao se aproximar da cela, parou. Olhou por entre as grades e esperou. O tigre estava deitado, como sempre, mas dessa vez, ele não precisou de mais que 1 segundo. Ergueu a cabeça. Encarou a menina e levantou. Pela primeira vez desde que chegou ali, o animal se ergueu em pé. Os cuidadores não sabiam se deviam se aproximar ou recuar. Marta, porém, não se mexeu. O tigre caminhou devagar até a frente da cela. Seus passos eram pesados, mas firmes. E ao chegar a poucos centímetros da grade, parou. Lia deu mais 2 passos. Estava a menos de meio metro do animal, separados apenas pelas barras de ferro. E então, com a mesma delicadeza de um gesto antigo, ela estendeu a mão. O tigre inclinou o focinho, fechou os olhos e encostou. Foi breve. Nenhuma explosão, nenhuma euforia. Só o toque suave de um animal selvagem reconhecendo uma presença, não como ameaça, mas como alívio. Ali não havia plateia, não havia espetáculo. Só 2 seres que, por alguma razão inexplicável, haviam se escolhido. Depois do toque, o tigre voltou a se sentar, ainda de frente. Ainda ali, Lia se afastou lentamente. Mas ao chegar ao portão de saída, se virou por um instante. E pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso pequeno, curto, mas que Marta jamais esqueceria. Lia voltou para sua cidade na manhã seguinte, como qualquer outra criança que retorna à rotina. A escola, os deveres, os silêncios, nada parecia ter mudado. Mas quem a olhasse com mais atenção, perceberia. Havia algo mais firme em seu passo, algo mais tranquilo em seus olhos. O tigre, por sua vez, não voltou a ser o mesmo, porque também não precisava voltar. Nas semanas seguintes, passou a comer com regularidade, se movimentava mais, aceitava a presença dos cuidadores sem rosnar e, por vezes, os observava com certa curiosidade, nunca com medo, mas também nunca com afeto, com exceção de uma pequena particularidade. Reagia à presença de crianças. Nas raras visitas escolares supervisionadas, sempre que um grupo se aproximava da jaula, ele se erguia, ficava em pé, observava e depois se deitava calmamente de frente para elas. Marta fez questão de registrar o comportamento, anotou, catalogou e, ao final do dossiê de reabilitação, escreveu: evita a aproximação física com adultos, reage com serenidade à presença de crianças. Indício de memória seletiva emocional. Quando o Santuário Natural anunciou que havia espaço para recebê-lo, a equipe preparou a transferência com todos os cuidados. Era um lugar amplo, silencioso, cheio de árvores nativas e sombra fresca, bem diferente das jaulas metálicas e do concreto frio onde havia passado a maior parte da vida. No dia da partida, Marta foi quem o acompanhou. Assistiu enquanto ele entrava na caixa de transporte sem resistência. E antes que a porta se fechasse, ela disse baixinho: obrigado por ter ficado, por ter voltado. Não houve rugido, não houve resposta. Mas o tigre, já dentro da caixa, fechou os olhos devagar, como se entendesse. Depois que partiu, a jaula que havia ocupado ficou vazia por dias. Os cuidadores hesitaram em preenchê-la com outro animal. Algo naquela cela parecia sagrado. Foi então que Marta tomou uma decisão. Mandou limpar o espaço, remover as marcas do tempo e instalou no centro da parede dos fundos uma pequena placa de bronze, sem moldura nem destaque. Nela, apenas 3 linhas discretas. Aqui, a dor parou. Aqui, um vínculo começou, em silêncio. Aquela cela nunca mais foi usada. E embora Lia nunca tenha voltado, o seu nome ficou gravado, não em papel, mas no comportamento de um animal que, por um instante, olhou para a vida e decidiu ficar. Dizem que ele nunca mais tocou o focinho em ninguém, mas de vez em quando o vento sopra do sul e o sol se inclina pelas árvores do santuário, os cuidadores o veem deitado, virado para a entrada, com os olhos semicerrados, como se esperasse, não por alguém, mas por aquele instante sagrado que só 2 seres vivos, verdadeiramente feridos, sabem reconhecer.
Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma menina desaparecida em meio à mata, sentada no coração de um picadeiro abandonado, diante de um tigre adulto e silencioso. Ele vai atacar? Está apenas esperando? Ou seria possível que estivesse protegendo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!